Seja muito bem-vindo, somos a Igreja Metodista do Ingá e em breve, em alguns minutos, começaremos o nosso culto online. Abre o seu coração, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra linda para derramar sobre a sua vida hoje. E se você não nos segue nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Instagram e YouTube. A nossa visão é edificar uma igreja de discípulos, equipada para o serviço, onde cada crente é um ministro, e assim nós vamos expandindo o reino de Deus, cuidando uns dos outros. Se você quer falar sobre Deus, sobre o seu propósito, clique no link que vai aparecer aqui na sua tela. Em alguns instantes, muito louvor, adoração e muita palavra de Deus para a sua vida. Fique com a gente até o final. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Saudade. Muito bom estarmos juntos, depois de um tempo de férias, voltando aqui para a gente compartilhar da palavra. E esse é um tempo muito especial porque nós estamos estudando a palavra de Deus. Não é qualquer livro, não é qualquer história que temos estudado, é de fato a história do Evangelho de Cristo, a história da palavra de Deus. Ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Então, se você está aqui, quero te dar as boas-vindas. Nós amamos estudar a palavra, investimos no estudo da palavra e hoje nós vamos continuar. Estamos no finalzinho já do estudo de Romanos. Quero te convidar a pegar o seu caderno aí, a se concentrar, se preparar para receber da palavra de Deus. Nós vamos ter um momento de louvor, vamos adorar o Senhor, vamos entronizar o nome de Jesus na nossa casa, onde você estiver. Não sei se para você agora é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas eu quero dizer que esse é o dia que o Senhor já fez para você. É um dia que Deus já fez cheio de vitórias, cheio de graça, cheio de misericórdia. Um dia que Deus já fez cheio de bênçãos para você. Você precisa tomar posse disso, desfrutar desse tempo favorável de Deus para nós. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor. Quero te convidar a se concentrar agora, parar qualquer coisa que você esteja fazendo, né? Se concentrar no Senhor agora, para a gente adorar Ele. Nós vamos louvar a Deus junto com os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Então quero te convidar a separar esse momento aí, se concentrar, se conectar com o Senhor. Amém? Vamos lá.
Aleluia, glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, quero te convidar a devolver a Deus o seu dízimo, a entregar ao Senhor a sua oferta. Você que não tem participado presencialmente, você pode transferir o seu dízimo. A sua oferta agora vai aparecer aqui na tela, a conta da igreja, o CNPJ da igreja é a chave Pix também, se você quiser fazer um Pix. Saiba que a sua oferta, a sua semente, o seu dízimo, quando você faz, você é abençoado. Você não está abençoando a Deus, você não está fazendo um favor para Deus, você está se abençoando. Quando você toma essa atitude, você está colhendo na sua vida também. Faça isso com alegria, com gratidão. Tá aí a conta da igreja, você pode transferir o seu dízimo, devolver ao Senhor o seu dízimo ou enviar a sua semente, né? A gente colhe o que a gente planta. Se você quer colher mais dinheiro, você precisa plantar mais dinheiro e plante numa terra fértil, plante no reino de Deus, porque o Senhor ele nunca vai te devolver na mesma medida que você plantou. Deus vai sempre abundar, Deus vai sempre transbordar. Você plantou 10, você não vai colher 10, vai colher essa semente multiplicada pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero orar nesse momento, antes de entrarmos na palavra, por você que está desempregado, você que tem alguém desempregado na sua família. Irmãos, a Sueli, ela tem um parente que por anos esteve desempregado, nós orávamos por ele, a célula dela orava por esse parente, e ela compartilhou comigo um tempo atrás que esse irmão, que depois de anos desempregado, no meio da crise, acredite nisso, que seu coração se enche de fé para esse testemunho, no meio da crise, o parente dela conseguiu um emprego, e o emprego que ele consegue suprir as necessidades da família dele, um emprego que ele está amando. Então saiba disso, creia nisso. Deus é um Deus que é poderoso para superabundar, para no meio de uma crise ele abrir portas, para no meio de uma dificuldade ele te fazer prosperar, ele te fazer vencer, ele te fazer você conseguir desfrutar do que a palavra nos garante, né? Que nós não mendigaríamos o pão, mas que teríamos a provisão do Senhor. Então, creia nisso. Eu quero aproveitar esse momento para orar pelos dizimistas, orar por aqueles que têm enviado o seu dízimo, a sua oferta, e por aqueles que também estão desempregados. Se você tem alguém na sua família nessa condição, una sua fé a mim agora. Feche seus olhos no nome de Jesus. Pai, graças nós te damos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, e a tua graça está sobre nós, o teu favor está sobre nós. Nós nem entendemos como é isso, mas nós sabemos que não é pelo que nós merecemos, mas porque o Senhor é bom, o teu favor nos alcança, mesmo quando nós não merecemos, ó Pai. Por isso, a nossa fé nessa hora, ela é ativada, nós conectamos a nossa fé para te pedir, Senhor, abra portas de emprego. Aqueles que estão desempregados agora, nossos parentes, amigos, nós colocamos os nomes deles agora em intercessão e oração e te pedimos, ó Pai, abra portas de emprego. Abra, Senhor, em nome de Jesus, oportunidades. Dê a eles ideias, estratégias, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, faça o teu nome glorificado através dessas vidas. Pai, no nome de Jesus nós abençoamos e concordamos em oração. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos estudar a palavra de Deus? Nós estamos terminando o estudo de Romanos e quero aproveitar para a gente dar uma recapitulada aqui. Você que tem acompanhado, você percebe que Paulo, quando ele escreve essa carta, o intuito de Paulo era edificar a igreja, preparar a igreja. Paulo estava ali como enviando um manual de como a igreja funcionaria ou deveria funcionar, quais seriam os problemas, as dificuldades que a igreja encontraria. E desde do capítulo 12, Paulo ele vem falando sobre a vida da igreja. O que Paulo fala aqui, nós vamos ler o capítulo 15 de Romanos, mas a gente consegue perceber nos capítulos anteriores Paulo se preocupando com a vida da igreja, com os relacionamentos, como agir, como fazer com que a igreja de fato seja um corpo unido, né? E ele chega num ponto aqui que ele vai falar sobre os fracos na fé.
É muito interessante porque Paulo, no capítulo 14, ele falou sobre os fracos na fé, e no versículo 15 ele está falando com os fortes na fé. E é com vocês que eu quero falar nesse momento. Nós, que somos fortes na fé, eu vou te explicar o que é um forte e um fraco na fé. Mas Paulo, ele vem fazer um alerta. Aquele que é mais maduro, é dele que se espera a atitude para apaziguar. Preste atenção, num casamento, cede aquele que é mais maduro. Sabia disso? Quando há um conflito no casamento, no relacionamento, numa amizade, cede, ou seja, pede perdão primeiro, ou seja, faz algo para acabar com aquele clima ruim, aquele que é mais maduro na fé. Então presta atenção, se você é aquele que fica de bico, emburrado, dizendo, não vou perdoar até que essa pessoa venha de joelhos aqui falar comigo, se você é aquele que fica guardando rancor, saiba que você não é o mais maduro na fé, não é o mais maduro em espiritualidade. Não é isso que Deus espera de você. Deus espera que você dê o primeiro passo. Pastor, mas eu tô com a razão. É por isso que Deus espera que você dê o primeiro passo, porque você é mais maduro. E mesmo com a razão, você engole o seu orgulho, coloca o seu orgulho na cruz e você pede perdão. Para que eu vou fazer isso, pastor? Para quebrar todo espírito de animosidade, todo espírito de divisão, todo espírito de contenda na sua casa, na sua família. Então aqui, capítulo 15, olha que coisa, que palavra preciosa, irmãos, que coisa interessante que Paulo vai falar aqui. Versículo 1, ele diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E que fraco que ele está falando aqui, né? Foi do capítulo 14, versículo 1 também, que ele falou isso. Irmãos, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Então Paulo está falando aqui da importância de você receber, acolher, aceitar os fracos na fé. Ele pode até ser fraco na fé, mas ele é seu irmão. Preste atenção nisso. Nós fazemos parte de uma família. E na sua família certamente tem aqueles que são mais chatos, tem aqueles que talvez você não goste tanto, mas como é da família, chega no Natal, chega num momento de festa, você vai abraçar todo mundo, você vai receber, vocês vão conversar, vocês vão sentar à mesa juntos. O que Paulo está falando é isso. Acolha os que são mais fracos na fé. E você que é forte, você que é mais maduro, deve partir de você esse acolhimento. Ou seja, nós precisamos ser aqueles que abraçam, que acolhem. Sabe, uma das coisas que me mata é chegar em algum grupo, né? Agora as células não estão se reunindo presencialmente, estamos se reunindo online. Mas o que me deixava angustiado, agoniado, era quando a gente fazia uma célula e tinha visitante, e o natural, automático, é a gente se reunir nos nossos grupinhos, né? Então acabava a célula, eu queria falar com meu amigo ali, que eu não via a semana toda, eu queria colocar o papo em dia, e outro grupinho se juntava para conversar, e o visitante ficava isolado, sozinho. Nós precisamos ser daqueles que abraçam, que acolhem. Puxa o assunto, conversa, atrai essa pessoa, faça com que ela sinta à vontade. Na igreja é a mesma coisa. Nós precisamos ser, nosso estilo de vida, de ser igreja, deve ser daqueles que abraçam. Tem alguém novo, vai lá falar, cumprimenta, né? Agora a gente não pode abraçar, mas você pode perguntar como é que a pessoa está, puxar um assunto, fazer com que a pessoa se sinta acolhida. E aqueles que chegam novos na fé, aqueles que são fracos na fé, Paulo vai falar algumas coisas a respeito deles. Só que quando a gente fala de fraco, preste atenção, é no sentido de você aprender a caminhar mais uma milha, a amar o próximo. Porque em 2 Coríntios, Paulo ele vai falar que quando ele era fraco, ele se tornava forte. Espera aí, pastor. Como que Paulo aqui está falando, colocando os fracos na fé como algo ruim?
E lá em 2 Coríntios, Paulo fala que bom é você ser fraco, porque onde você é fraco, você se torna forte. Como que é isso? Como que a gente interpreta isso? Nós precisamos entender que fraqueza é essa que Paulo está falando. Em 2 Coríntios ele fala que quando ele era fraco, que bom era ser fraco, porque onde ele era fraco, Deus o fortalecia. Não é a mesma coisa que ele fala aqui de aceitar os fracos na fé. Essa fraqueza, irmãos, não tem a ver com o seu caráter. Essa fraqueza que Paulo está falando aqui tem a ver com a inconstância, com a maturidade. Essa fraqueza que Paulo está falando é aquele tipo de pessoa, é aquele tipo de irmão, né? Porque ele está falando aqui para a igreja, é aquele tipo de irmão que é super sensível, sabe? Aquele tipo de irmão que ele é um tipo fariseu da vida. Daquele que não pode curar no sábado porque Deus falou que no sábado era o dia do descanso. É aquele legalista. Esse tipo de irmão fraco na fé que Paulo fala que nós devemos abraçar. Ou seja, o sentido é de não rejeitar ninguém. Irmãos, eu me lembro, quando eu me converti, bem novo na fé, eu tinha um anel que eu gostava, um anel de prata bonito, grande, assim, que ele girava, ficava até servindo de distração, né? Ficava rodando, gostava demais daquele anel. Minha mãe tinha me dado de presente, eu amei aquele anel. E eu usei um anel no dedão e um anel aqui no dedo anelar, né? E eu me lembro que uma irmã da igreja chegou para mim e falou assim: Felipe, você não pode usar anel nos dois dedos, ou era nesse dedo aqui que ela falava, né? Você não pode usar anel, porque isso aí, eu era do satanismo, eu era de não sei o que, e lá isso era sinal de pacto com o demônio. Irmãos, era um papo meio assim, desse nível, desse estilo. E na hora eu fiquei assim, nossa, mas eu não sabia. E eu fiquei preocupado, fiquei com medo. O que eu fiz? Eu tirei o anel. E, olhando para trás agora, irmãos, eu acho isso muito engraçado. Porque a gente pega as nossas experiências, a gente pega aquilo que a gente experimentou no mundo, aquilo que nós vivemos e queremos trazer para Deus. E colocamos assim, olha, não faça assim, porque isso é do diabo. Não faça dessa forma, porque isso aí vai desagradar a Deus. Ei, deixa eu te dizer, o grande segredo do Evangelho de Cristo, o grande segredo de Cristo ter morrido na cruz por nós, é para nos dar a liberdade. E ser forte na fé é você ter essa convicção de que não é porque eu uso um anel que Deus me abençoa ou deixa de me abençoar. Não é porque eu tenho sido bom, não é porque eu sou um cara honesto que Deus vai me abençoar. Deus me abençoa pela minha fé, e a minha fé em Cristo, a fé no sacrifício de Cristo na cruz, a fé no favor, na graça que Deus derramou sobre mim. Eu não recebo pelas minhas obras, mas eu recebo pela minha fé em Cristo Jesus. Tudo é vosso, né? E vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é nosso, não porque nós merecemos, mas porque temos Cristo. Cristo em nós, né? É o que nos faz desfrutar desse favor. E aí, por que Paulo fala sobre isso? Irmãos, naquela época, a maioria das carnes, né, eram sacrificadas a ídolos. Então havia o sacrifício no templo, eles matavam um animal, e aquele animal, depois do sacrifício, ele era entregue ou colocado nos açougues para vender a carne para as pessoas comerem. E estava tudo certo. Só que alguns irmãos legalistas começaram a falar, não, nós não podemos comer carne, porque a carne foi consagrada ao ídolo. Então não se podia comer carne. E o que é você ser alguém forte na fé? É você ter a sua consciência de que tudo é de Deus. Se você consagrou ao Senhor, a bênção do Senhor está sobre ele. Não é porque um outro ídolo não foi consagrado a um outro ídolo que isso vai te fazer mal. Sabe por quê? Você nem sabe o que você come, a quem foi consagrado. É ou não é verdade? Você liga lá para a fábrica aqui, você consagrou para alguém esse milho aqui que eu estou comendo? Esse frango, você consagrou? Você não sabe.
E nem deve perguntar o que Paulo está dizendo. Preste atenção, você precisa ser livre. Você fez a sua comida, consagra ao Senhor Deus, graças eu te dou, Pai. Obrigado. Obrigado por essa provisão, por esse alimento. Eu consagro ao Senhor, não vai me fazer mal nenhum. Em nome de Jesus, amém. Acabou. Acabou, irmãos. Não fique perguntando, você não tem que ficar perguntando de onde veio. Simplesmente consagre ao Senhor, agradeça ao Senhor. E a questão desse fraco na fé, por quê? Porque o fraco é aquele que vai dizer, não pode comer nada, não pode comer carne de porco, não pode comer camarão, porque ele é legalista. Ele quer ficar baseado na lei. O fraco é aquele que ele entra na discussão sem entender o porquê das coisas. Por que Deus fala que não poderia comer carne de porco, por exemplo? Porque carne de porco é uma carne que precisa ser bem feita, no sentido de bem cozida, por causa dos vermes, das bactérias, da sujeira que o porco é envolvido ali. E naquela época não tinha tanta higiene como nós temos hoje, não tinha tanto entendimento. Então Deus estava protegendo o seu povo. Ei, preste atenção, não seja ignorante, a sua fé não pode ser ignorante. De fazer só porque alguém disse que tem que fazer, você tem que ser racional também. Tá? Você precisa, claro, ouvir a voz do Espírito. Se Deus te falar, faça algo. Deus fala para você, não faça, mas não seja uma vaquinha de presépio. Quando a pessoa tem igrejas que as pessoas fazem coisas que nem sabem o porquê estão fazendo. Pergunte ao Senhor, cara, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Pergunta para Ele, Pai, eu posso fazer isso? Espírito Santo de Deus, o Senhor habita em mim. Fala comigo, isso aqui é para mim. Então Paulo vai nos alertar para acolhermos os fracos na fé. São irmãos, são da família, são chatos, né? Mas nós precisamos amá-los, porque, irmãos, quem não é chato que atire a primeira pedra? Quem não tem as suas fraquezas em algumas áreas que atire a primeira pedra? Então, se alguém tivesse desistido de mim lá no início, quando eu era chato, quando eu era rebelde, quando eu era respondão, quando eu era vingativo, tô falando depois que eu me converti, se tudo Deus foi tratando em mim. Se alguém tivesse desistido de mim, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não, né, talvez sei lá onde eu estaria. E se alguém tivesse desistido de você, onde você estaria? Então, devemos acolher, devemos amar. Paulo está criticando os fracos? Não, Paulo não está criticando os fracos. Tanto que em 2 Coríntios, capítulo 19, capítulo 12, versículo 9, ele fala, né, aonde nós somos fracos, aí nós nos tornamos fortes. Por quê? Qual é a diferença dessa fraqueza? É a fraqueza de você entender que você não dá conta de fazer e você depende de Deus. Essa fraqueza ela é boa. É a fraqueza de você colocar a sua dependência em Deus. Eu não sou forte o suficiente para fazer isso, eu dependo de Deus. Essa é a fraqueza boa. Paulo não está criticando essas pessoas que são fracas na fé, mas ele está nos alertando para nós amarmos essas pessoas. E aí, irmãos, preste atenção, você que é mais forte, você que é mais maduro na fé, você que é forte na fé, a discussão que nós devemos ter não é sobre as coisas que a Bíblia diz ser certo ou errado. A discussão que a gente deve ter não é sobre a predestinação, sobre uma vez salvo, salvo para sempre. A discussão que a gente deve ter, porque preste atenção nisso, a Bíblia, tem coisas que a Bíblia ela é bem clara, tem coisas que a Bíblia ela é radical, sim ou não? Alguém pode mentir? Não, porque a Bíblia diz, não minta. Alguém pode roubar? Não, a Bíblia diz, não roube. Não tem discussão, não tem como você achar um meio termo. Mas existem coisas que a Bíblia não fala para nós. Existem coisas que entra a interpretação. Tem coisas que a Bíblia é liberal, então nós devemos ser liberais. Tem coisas que a Bíblia é radical, então devemos ser radicais também. E o que a Bíblia não, e as coisas que a Bíblia não diz? Eu devo guardar a minha opinião. Às vezes eu preciso guardar a minha opinião. Aquilo que a Bíblia não diz, que eu concluo, ou seja, aquilo que a minha consciência não me condena, aquilo que o Espírito Santo, né, não fala para eu mudar,
às vezes eu preciso guardar a minha opinião. Por exemplo, a Bíblia não é muito clara para os nossos dias atuais sobre tatuagem, por exemplo. A Bíblia não fala, por exemplo, sobre música. A Bíblia não fala qual estilo de música nós devemos cantar na igreja. A Bíblia não fala quantas músicas nós devemos cantar na igreja. Então eu não posso dizer que... Eu tô lembrando disso porque eu participei de uma igreja, eu fui de uma igreja onde as pessoas achavam que só podia cantar música do Inário, que santo era cantar a música do Inário, cantar a música do mundo, essas músicas novas era coisa de fraco na fé, né? Mais ou menos assim. Então a Bíblia não fala que a gente tem que cantar a música do Inário, nem fala que a gente tem que cantar as músicas na moda. Então eu sou livre para falar, para cantar o que eu quiser cantar. Então se um irmãozinho, e eu lembro porque tinha muitos senhores, né, nessa igreja, se o irmãozinho fala, não, só é bom cantar a música do Inário, eu vou ficar discutindo com ele o que é certo, o que é errado? Não cabe isso. Então, eu posso guardar minha opinião para mim. Para que o fraco na fé, para que aquela pessoa não se escandalize, ou que, enfim, na minha liberdade, eu quero que você entenda que na minha liberdade, eu também escolho me calar. Tem gente que fala, não, eu sou livre, eu falo o que eu quiser, eu falo o que eu penso. Isso é imaturidade, isso não é sabedoria. Então, outra questão, né, sobre o batismo. Eu lembro que a gente tinha uma discussão nessa mesma igreja que falava assim, não, o certo é batizar por aspersão, jogar água na cabeça, né? Não, o certo era batizar por imersão na água. Irmãos, a Bíblia não é clara sobre isso, a Bíblia não fala. Então, se você quer entrar na piscina e mergulhar e corpo inteiro, glória a Deus, faça isso. Mas se você também não quer molhar o corpo todo, amém, só espirra, só o spray, também está na bênção. Mas deixa eu te dizer, preste atenção nisso. Se o irmão quer mergulhar na água, não critique o irmão, deixa ele fazer do jeito que ele quer fazer. Se o outro quer só fazer por aspersão, também não critique, deixa ele fazer. É o que Paulo fala, olha, no capítulo 14, né, ele falava sobre isso. Olha, se o irmão quer comer carne, não critica aquele que come carne. Se o outro não quer comer carne, também não critica, né? Hoje a gente tem irmãos veganos. Se ele não quiser comer carne, glória a Deus, não coma carne. Não vai criticar o irmão porque ele é vegetariano. Mas se você é vegetariano, também não critique quem quer comer carne. Irmãos, esse é o segredo. Na nossa liberdade, a gente aprender a respeitar a opinião do próximo. Crente pode ir para o cinema? Eu te pergunto. E para um show? Não, pode ir para o cinema, qual o problema? E para um show ele pode? A Bíblia não fala sim ou não. Eu não vou. É um tipo de ambiente que não me interessa, mas se você achar que você consegue ir num show e não se corromper, não se envolver, não se contaminar com o mundo ali, glória a Deus, vá, que Deus te abençoe. Minha esposa, um tempo atrás, teve um show do Sandy Júnior, ela ficou louca para ir, glória a Deus, não afetou em nada, ela curtiu, lembrou da infância, né? Vai em paz, vai em paz. Se você acha que não deve ir, não vá, mas não critique quem vá. Estão compreendendo as coisas? Esse tipo de relacionamento, ele blinda a unidade do corpo. Você respeitar o próximo, irmãos, isso é sensacional. Essa palavra de Paulo aqui, estudando, lendo, poxa, apaixonei, sabe? Falei, nossa, eu vou preparar uma pregação com isso, porque isso é muito bom. A gente cuidar da nossa vida, sabe? A gente saber que Deus cuida de nós. E Deus cuida do irmãozinho, do vizinho também, né? Então Deus é que vai tratar com ele, cara. Não é você que vai ficar julgando a vida do outro. Por conta da rede social, hoje a gente sabe da vida de todo mundo, né? Então, de vez em quando você tem que parar de ficar olhando para a vida dos outros e cuidar da sua vida, do que Deus está falando contigo.
Então não vale a pena a gente ficar discutindo por conta dessas coisas secundárias. O fraco na fé, ele acha que as coisas são grandes demais, né? Que é muito, né, pecaminoso. Mas se Deus não se posicionou, irmão, sobre alguns assuntos, por que alguns querem ser mais rigorosos, mais santos, mais rígidos que Deus? Então, naquilo que Deus não falou, eu vou falar mais uma vez, no que Deus for rígido, nós temos que ser rígidos. É sim, sim, não, não. O que é pecado, se Deus não falou que é pecado, a gente não pode dizer que é pecado. A gente, naquilo que Deus, ele foi flexível, nós precisamos ser flexíveis também. E naquilo que Deus não falou, nós precisamos ter a sabedoria de respeitar. E aí, pra gente encerrar, quero que a gente pense o que leva uma pessoa a ser fraco na fé. O que leva uma pessoa a ser alguém fraco na fé, como Paulo está dizendo aqui? E eu penso que o legalismo é a primeira, ou é a mais forte característica que nos leva, ou leva a pessoa a ser fraco na fé. Em nome de Jesus, não tem nenhum fraco na fé ouvindo aqui. Se você está ouvindo isso aqui, certamente você é alguém que busca conhecimento da palavra, você não é fraco na fé, você é forte na fé. Mas você vai lidar com muito fraco na fé. Então, esse fraco na fé, ele é alguém legalista. Ele é aquele cara que acha que tocar guitarra na igreja é pecado. Ele acha que tem que ser só o corim, né? A música do inário. Então, ele por conta desse legalismo, não tem igrejas, irmãos, que o pastor pastor e qualquer irmão só pode subir no púlpito de terno. Tem igreja, preste atenção, que tem um terno guardado atrás do púlpito ou num lugar ali em cima, que quando a pessoa vai subir para dar um testemunho, para falar, tem que colocar o terno. Tem igrejas, preste atenção, pasme, tem que tirar os sapatos para subir no púlpito. Então, você tirar o sapato, você está mais santo. Olha isso, irmãos. Você está com um terno, quer dizer que você é mais santo? Está com um terno bonito lá na frente, em casa bate na mulher, xinga, fica devendo os outros. Estão compreendendo? Tá conseguindo entrar isso no seu coração? Cara, busca intimidade com o Senhor, o Espírito Santo vai te guiar. E naquilo que Ele te guiar, seja livre, seja ousado. Sabe, tem pessoas que não fazem o que Deus mandou fazer porque fica preocupado com o que os outros vão pensar. Seja livre, é a minha palavra para você. Seja livre, em nome de Jesus. Outra coisa que nos torna fracos na fé é nós nos apegarmos a tradições. Então, irmãos, eu lembro que quando eu me converti, meu pastor só pregava de terno. E glória a Deus, eu achava lindo, mas num calor desse do Rio de Janeiro, como é que você vai obrigar um homem a andar o dia inteiro de terno? Então, se o irmão quer andar, não critique quem ande. Se você não quer andar, não ande. Você seja livre, em nome de Jesus. Amém? Então, para a gente encerrar, Romanos 15, o que ele diz, né, versículo 1, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Você foi comprado por Cristo, você não é mais seu, você não pode mais querer agradar, porque você tem que agradar não a você, agora você tem que agradar ao seu Senhor que te comprou, né? Versículo 2, cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Versículo 4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo
os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Glória a Deus. Aceitem uns aos outros. Ah, pastor, mas você não sabe lá, o fulano de tal, ele tomou um copinho de cachaça. E onde você viu na Bíblia que tomar um copo de cachaça é mais pecado do que pornografia? É mais pecado do que falar uma mentira? Tá errado? Tá, na minha opinião tá. Mas quem somos nós para julgar? Tá compreendendo a essência? Ah não, pastor, o irmão, fulano, aquele pessoa é homossexual. Nós vamos aceitar? Não, a Bíblia é muito clara sobre isso. Mas nós vamos aceitar aquele que comete adultério? Ou a gente também expulsa da igreja? A gente expulsa da igreja também aquele que fala mentira? Estão compreendendo o que o Espírito está nos ensinando? Nós não somos juízes. Nós estamos aqui para amar, para acolher. Aquilo que Deus foi rigoroso, devemos ser. Aquilo que Deus não falou, nós não podemos julgar. E aqui o que ele fala é para que haja unidade no corpo. Então, eu quero orar por você, eu quero te desafiar a você ser livre. Sabe? Muitas pessoas não fazem coisas que Deus colocou no coração delas, ou sonhos que essa pessoa tem. Eu tenho certeza que se Deus colocou, Deus gera tanto querer como efetuar. Muitas coisas a gente deixa de fazer por não sermos livres, por nos preocupar com o que os outros vão pensar. Então quero que você seja livre, sabe? Ora ao Senhor, se você tem sonhos, faça, corra atrás. Não julgue quem não faça. E se você não fizer, não quiser fazer, também não julgue quem faz. Amém? Que sejamos livres, que acolhamos uns aos outros, para que haja unidade no corpo. Feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Se conecte ao Pai agora, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos corrige, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos edifica. Senhor, te pedimos no nome de Jesus, que a cada dia nós sejamos mais parecidos com o Senhor, ó Pai. Tira de nós toda religiosidade, Deus. Tira de nós tudo que não vem de Ti, tudo que tem nos atrapalhado, tudo que tem nos impedido. No nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti. Todo empecilho, ó Pai, nos dá sabedoria para nós amarmos uns aos outros, para nós lidarmos uns com os outros. No nome de Jesus, Pai, nós oramos. Oramos, ó Pai, gratos por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, faça isso. Coloque essa palavra em prática na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua célula. No nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, cheia do favor do Senhor.